Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Adriele Matiassi e eu criei esse canal para compartilhar com vocês essa jornada de uma mãe de primeira viagem. Aqui eu trago atualizações de cada mês de gestação e todos os preparativos para a chegada do meu filho. Hoje, dia 4 de julho, eu completo 36 semanas de gestação. Oficialmente o nono mês de gestação. Conseguimos! Alcançamos o tão sonhado nono mês. E esse mês de julho é o mês do nascimento do nosso Samuel. Como eu tenho diabetes gestacional, minha gestação não pode chegar até 40 semanas, ou seja, dia 1º de agosto. Ele tem que nascer até 38 semanas e 6 dias, ou seja, dia 24 de julho. Mas com 37 semanas, ou seja, dia 11 de julho, ele já pode nascer a qualquer momento, porque ele já não é mais considerado prematuro. Mas hoje eu vou falar sobre o meu 8º mês de gestação, que foi da semana 32 até a semana 36, que é hoje. Eu vou começar falando sobre a viagem que eu fiz com o meu marido para a Argentina. Quando a gente foi para lá, eu estava na última semana do 7º mês, ou seja, 31 semanas. Mas quando a gente retornou, eu já estava com 32 semanas. Então foi o início aí do meu 8º mês durante a viagem. Eu amei demais conhecer a Argentina, eu não conhecia. Ficamos 10 dias lá. Meu Deus, que viagem incrível, que momentos maravilhosos que a gente passou. Conheci vários amigos do meu marido, várias pessoas da família dele que eu não conhecia pessoalmente. Então foi mágico. E para quem está querendo saber como que foi viajar de avião com 8 meses de gestação, eu vou deixar o link aqui do vídeo que eu falo como é viajar de avião, uma viagem internacional tendo 8 meses de gestação e diabetes gestacional. Nesse vídeo eu trago as regras que eu tive que seguir para conseguir viajar de avião e também algumas dicas para passar por esse momento da melhor forma possível, porque, gente, não é tão de boinha assim não, dá umas dificultadas aí no inchaço, em algumas questões. E nesse vídeo eu trago as dicas para vocês passar menos perrengue possível. E nós fizemos nossa Baby Moon na Argentina, que para quem não sabe, é uma viagem que o casal faz antes da chegada do primeiro filho, para celebrar a vida de casados e a chegada do primeiro baby. Seriam os últimos momentos a dois, digamos assim. Agora, vou falar um pouco sobre o meu peso. Do início da gestação até hoje, eu engordei 14 quilos. Mas só nesse 8º mês eu já engordei 2,5 kg. Então eu achei muito para 4 semanas, 2,5 kg. Mas já teve mês que eu engordei 4 quilos em um mês, então tá tranquilo. Mas eu atribuo esse ganho de peso assim um pouco maior à viagem para a Argentina, porque ali eu chutei o balde, comi de tudo. Nossa, meu Deus, gente. Mas também não tem condição, gente, não tem condição. Tudo muito gostoso, maravilhoso e, meu Deus, não tinha como não provar. Até as pessoas que convivem comigo, quando eu voltei de viagem, falaram: Dri, seu rosto tá um pouquinho mais redondo. Tô achando você um pouquinho mais inchadinha. Aí eu, né? Então, inclusive, o efeito colateral da viagem foi que eu tive que aumentar a minha dose de insulina assim que eu pisei o pé em Brasília. Minha médica olhou meus índices e falou: vamos aumentar aí um pouquinho, Dri, porque tem que controlar melhor isso aí. Aí eu, pois é. E além de aumentar a quantidade de insulina que eu estava tomando antes de dormir, porque eu só estava tomando essa, né, para o jejum, que estava ficando minha glicemia alta em jejum. Eu acabei precisando acrescentar a insulina antes de cada refeição. Ou seja, 15 minutos antes do almoço eu tinha que injetar a insulina, 15 minutos antes do lanche, 15 minutos antes do jantar. Então, assim, foi realmente um chute de balde estratosférico. Mas é isso, gente. Agora tá bem controlado. Graças a Deus tá tudo bem. Eu voltei de viagem, eu tava com 32 semanas, agora eu tô com 36 e está super bem controlado, graças ao bom Deus. O que eu achei interessante foi que a minha circunferência abdominal, que eu tô fazendo, gente, essa medida, não foi recomendação de médico, de ninguém, não tem base científica de nada, mas eu queria saber quanto que estava aumentando minha circunferência cada mês. E essa do 8º mês, no início, eu estava com 102 centímetros de circunferência. E agora, no final, com 36 semanas, eu dou com 105 centímetros. Ou seja, eu não aumentei nem 1 centímetro por semana. Foram 3 centímetros no total do mês. Então, eu achei até que foi tranquilo. Não aumentou tanto, não. E no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que tá o tamanho da minha barriga, comparando do 7º mês pro 8º mês. Que aí vocês vão ver um pouquinho essa diferença de crescimento aí. Com 32 semanas apareceram bolinhas pelo meu corpo, na barriga, nas costas, mas principalmente embaixo aqui, ó, dos seios.
que que acontece? Eu não consegui levar o meu creme anti-estrias que eu uso aqui em Brasília. Eu tive um probleminha lá no voo porque eu não levei no pote específico que eles aceitam para voar. Então eles descartaram o meu creme anti-estrias. Sim, gente, que triste. E aí eu acabei tendo que usar os cremes que tinham lá à disposição, ou seja, da minha sogra, da minha cunhada. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei com alergia. Meu corpo não aceitou muito bem esses cremes e desenvolveu aí um problemão. Então, minha obstetra, quando viu essas feridas, ela receitou uma pomada e que em 10 dias resolveu lindamente, tá perfeito agora, graças a Deus. Nesse 8º mês eu fiz 2 ultrassons e, meu Deus do céu, tanto que eu agradeci quando eu percebi que a diabetes gestacional não está afetando Samuel. O percentil dele tá 53, maravilhoso, não tinha como ser melhor. E a gente fez esse último ultrassom do 8º mês ontem. Ele estava pesando 2,851 kg e medindo 49 centímetros. Sim, gente, ele é gigantesco de comprido, mas não é gordinho. Ele não tá engordando muito. Mas ele é bem comprido e não tem como ser diferente. Meu marido com 1,93 e eu com 1,71, não tem como ele ser pequenininho, né? A parte triste é que ele ainda não virou para ficar cefálico. Ele não está de cabeça para baixo para fazer o meu parto normal. Ai, meu Deus. Provavelmente, antes de completar 37 semanas, eu vou fazer uma manobra que chama VCE, versão cefálica externa, que é aquela manobra que vira o bebê com a mão, o médico, né, no hospital, ele pega um olhinho, passa na barriga e vira o bebê manualmente. Tem alguns riscos, mas eles são bem menores do que fazer uma cesárea. Então, por isso que a gente está optando por tentar mais esse procedimento antes de ir para uma cesárea. Vai dar certo, oh meu Deus, gente, rezem por mim, pelo Samuel, para que a gente consiga aí fazer da melhor forma possível para ele e para mim. A missão que eu tive nesse 8º mês foi toda, completa, o 8º mês inteiro, para fazer esse menino virar. Era acupuntura, era moxa, que é um negocinho quente que bota, um incenso quente que bota no dedinho do pé, era virando de cabeça para baixo, no seco, na piscina, fazendo fisiopélvica para fazer ele virar, meu marido ajudando, fazendo de gente, todos os exercícios de spinning baby, tudo que vocês imaginarem, a gente tentou nesse 8º mês para ver se ele virava. E realmente não teve jeito. Então, vamos ter que ir para VCE. E uma coisa que foi muito fofinha é que a gente fez pela primeira vez o cardiotoco, que é um exame para saber como é que tá a vitalidade do Samuel. E a gente fica lá meia horinha mais ou menos deitada com um monte de coisa aqui na barriga, eletrodo, enfim, para acompanhar a movimentação deles, os batimentos cardíacos, as oscilações, se estão tendo arritmia cardíaca ou não. E ele tirou nota 10, gente. Ai, graças a Deus, meu Deus do céu, ele tá maravilhoso, tá indo muito bem aqui. Um acontecimento diferente no 8º mês foi que com 34 semanas eu comecei a sentir uma dor de barriga. Gente, isso não aconteceu em nenhum momento da gestação. Toda a gestação eu tive prisão de ventre, constipação. E simplesmente do nada tive dor de barriga por 3 dias seguidos, num momento do dia. Ou seja, eu evacuava, né, uma vez ao dia, mas sempre com dor de barriga. E então, assim, muito estranho isso, porque parecia que meu organismo estava querendo limpar, mas normalmente falam isso quando está mais perto do parto, né? Mas com 34 semanas, achei bem estranho. E basicamente isso só aconteceu com 34 semanas, depois nunca mais. Até agora só constipada, como todo o tempo da gravidez que eu tive. Nesse 8º mês, meu marido e eu fizemos uma visitação na maternidade, que a gente quer que o Samuel nasça. A gente queria conhecer, ver como é que funciona o procedimento, os quartos, e a gente amou. Gente, muito lindo, a gente com certeza quer que ele nasça lá. Mas a gente tem o plano A, e aí tem o plano B, o plano C, porque caso não tenha vaga no momento que ele for nascer, a gente precisa ter outros planos na manga. E ainda com 34 semanas eu senti os pródromos pela primeira vez, ou seja, minhas contrações de treinamento agora estavam com cólicas. Sim, gente, algumas, não todas. Eu tô com algumas contrações com cólicas e outras não. Então, tá ali, né, naquela coisa, no meio termo. Outra coisa que eu percebi nesse 8º mês, principalmente aqui no finalzinho dele, é que a minha resistência, assim, sabe, de condicionamento físico, tá bem ruim. Antigamente eu conseguia andar bastante, andar 1 hora, 1 hora e pouco, tranquilamente, andar mesmo, caminhar. Hoje em dia, eu não tô conseguindo andar nem 45 minutos.
fui tentar fazer esse movimento aí de caminhada por uns 45 minutos e eu fiquei muito dolorida. Muita pressão aqui no baixo ventre, muita dor. Meu Deus, eu realmente não posso. Eu fiquei 2 dias sentindo essa dor. Fiquei no dia que eu fiz a caminhada e no dia seguinte. Eu dormi muito mal, então assim, não farei mais isso. A obstetra falou que nesse momento da gestação eu posso fazer no máximo 30 minutos de exercício por dia. Então é isso, pilates bem de levezinho ali, tranquilinho, 50 minutos, mais caminhada, coisa que vai mais ali no cardio, mais na força física mesmo. Teria que ser máximo 30 minutos. E com 35 semanas, meu marido e eu começamos a lavar as roupinhas do Samuel. Gente, que coisinha mais fofinha! É muito fofo. A gente já visualiza ele lá na roupinha, a gente cuidando, a gente trocando. Ai, não, ai, gente, que emoção, que momento mágico. E ainda com 35 semanas, meu tampão mucoso já começou a sair. Gente, a médica confirmou. Eu fiquei na dúvida inicialmente, porque saiu bem pouquinho, foi muito pouco. Era como um muco de fertilidade, eu não sei se vocês já viram, que ele é elástico, transparente, mas saiu tão pouquinho que eu achei que nem fosse, mas a médica confirmou que era e que normalmente isso acontece e que ele regenera, né, o tampão. Então, provavelmente, né, esse é o caso. Só que como as contrações agora estão vindo com um pouco mais de cólica, é bem normal e comum que o tampão vá saindo aos pouquinhos ali. E ontem, no meu último dia de 35 semanas, ou seja, 35 semanas e 6 dias de gestação, eu fiz o exame do cotonete, que é para identificar a bactéria Streptococcus do grupo B. Ele é feito na vagina e no ânus. E esse exame serve para prevenir infecções graves no bebê se ele nasce de parto normal. Então, se o resultado desse positivo, eu teria que tomar antibiótico na veia no momento do trabalho de parto. No meu caso, deu negativo, graças a Deus, menos um problema para me preocupar. Mas eu percebi que, conversando com as pessoas e ouvindo e lendo sobre isso, inclusive pela minha obstetra, ela disse que é muito comum esse exame dar positivo. Então, assim, que não é uma preocupação, ai, Jesus, meu Deus, deu positivo. Não. É bem comum, é apenas tem que ter esses cuidados aí de tomar antibiótico, enfim. E, gente, não dói nada, nada. O que dói é quando a gente vai fazer o preventivo junto, porque o preventivo é aquela, né, coisa que a gente conhece, faz todo ano na ginecologista. Meio chatinho, incômodo, deu um pouquinho de sangramento, mas pelo preventivo. O exame do cotonete é só passa um cotonete ali nessas regiões, vagina e ânus, e é tranquilíssimo, é tranquilíssimo. Mas o sangramento teve um pouquinho pelo exame preventivo. Então é isso, gente. Agora fiquem com a foto de atualização da minha barriga, o tamanhão que tá. Um comparativo entre o 7º e o 8º mês. Vocês acharam que mudou alguma coisa? Eu percebo uma mudança bem pequena, mas tem. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não sei como vão ser os próximos vídeos, não sei se o Samuel já vai ter nascido. Ele precisa nascer até 38 semanas e 6 dias, ou seja, daqui 2 semanas e 6 dias. Então, eu não sei se vai dar tempo de eu fazer o vídeo de atualizações do 9º mês de gestação. Provavelmente já vai estar com ele aqui no meu colo. E se vocês quiserem, eu posso tentar trazer, antes do Samuel nascer, um vídeo falando sobre a VCE, que é a manobra de versão cefálica externa, que eu vou fazer provavelmente semana que vem. E aí, se vocês se interessarem e se eu tiver condições, tempo para falar sobre isso, porque eu sei muito sobre, eu pesquisei muito para poder tomar essa decisão de fazer essa manobra. Então, se eu tiver tempo, se eu conseguir, eu vou fazer um vídeo falando sobre os riscos, sobre se vale a pena ou não fazer. E aí fica aqui no ar. Será que o Samuel vai virar e ficar cefálico para ele nascer de parto normal? Porque a VCE também não é garantia, não é garantida que ela vai funcionar. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos que eu trago para vocês atualizações aí de como foi o meu parto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!